Alice Castro nasceu no interior de Minas Gerais em 1979, aparentemente uma bebê saudável. Ela cresceu vivendo uma vida comum com sua mãe, mas desde cedo mencionava que ouvia sons que os outros não percebiam. Inicialmente, a mãe de Alice pensava que esses sons faziam parte da audição normal. No entanto, durante a adolescência, as duas começaram a falar mais sobre esses ruídos constantes. E foi então que a mãe de Alice percebeu que a audição da filha era diferente. A partir desse momento, começou uma busca incansável para entender o que se passava com Alice, até que, após anos de consultas médicas e tratamentos, finalmente veio o diagnóstico de uma condição rara que mudaria suas vidas para sempre. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Quando a mãe de Alice descobriu que a filha ouvia sons internos, como o próprio sangue circulando e os movimentos dos olhos, ela ficou devastada. A ideia de que sua filha nunca conhecera o silêncio e ainda assim acreditava que isso fosse normal era insuportável. Os anos que se seguiram foram de consultas a diferentes especialistas, mas nenhuma solução parecia eficaz. Todos os tratamentos tentados eram voltados para aliviar uma suposta congestão nasal ou condições auditivas comuns, mas nenhum deles funcionava. Aos 37 anos, Alice e sua mãe se mudaram para Belo Horizonte, onde finalmente encontraram um especialista capaz de identificar o problema: deiscência do canal semicircular superior bilateral. Uma condição rara, presente em apenas 1 a 2% da população, que significa a ausência de uma camada óssea protetora nos canais semicirculares do ouvido, responsável por amplificar os sons internos. O diagnóstico trouxe alívio, mas também trouxe mais desafios. A cirurgia era a única esperança de minimizar os sintomas, e Alice não hesitou em seguir com o procedimento. A primeira cirurgia foi feita em 2018 e o processo de recuperação foi duro. A operação, que durou 3 horas, tinha como objetivo substituir artificialmente a camada óssea ausente. No entanto, os médicos precisaram operar apenas um ouvido de cada vez, já que operar ambos simultaneamente representaria um risco muito grande de perda de equilíbrio. Mesmo enfrentando todos esses desafios de saúde, Alice continuava firme em sua missão de criar seu filho, Lucas, diagnosticado com síndrome de Asperger e transtorno de evitação patológica de demanda. Criar uma criança com necessidades especiais era um desafio que ela encarava com a mesma determinação com que enfrentava sua própria condição. Ela sabia o que era viver sendo incompreendida por tanto tempo e se dedicava incansavelmente para garantir que Lucas tivesse o apoio necessário para seu desenvolvimento. Em casa, Alice fazia adaptações para lidar com as sensibilidades sensoriais do filho, ao mesmo tempo em que lidava com suas próprias limitações. Ela mantinha a casa tranquila, com pouca iluminação e o mínimo de ruídos possíveis, criando um ambiente seguro tanto para ela quanto para Lucas. Adotar estratégias visuais e táteis para complementar a comunicação ajudava Lucas a se sentir mais confortável e compreendido, enquanto Alice conseguia gerenciar melhor os estímulos auditivos que ainda enfrentava, mesmo após a cirurgia. A primeira operação trouxe a Alice a experiência do silêncio pela primeira vez em sua vida. Ainda que parcial, essa nova realidade a encheu de esperança para a segunda cirurgia, ansiosa para finalmente viver sem os sons que a acompanhavam desde o nascimento. A força de Alice era admirável, não só por enfrentar sua condição com coragem, mas por também ser uma mãe presente e dedicada, capaz de enfrentar múltiplos desafios ao mesmo tempo. Após a primeira cirurgia, Alice passou por semanas de recuperação intensiva. A perda temporária de equilíbrio e a sensação de estranhamento com a nova experiência auditiva tornavam o processo difícil, mas ela sabia que aquele era apenas o começo. Durante esse tempo, Alice teve de fazer ajustes em sua rotina, não só para sua própria recuperação, mas também para continuar cuidando de Lucas, que dependia muito de sua presença e paciência. Cada pequena melhora era uma vitória para Alice, mas o caminho ainda era longo.
A expectativa pela segunda cirurgia era grande. Ela sabia que, até completar o tratamento, os sons internos que ainda persistiam poderiam voltar a ser um desafio. Mas, mais do que nunca, Alice estava determinada a seguir em frente, acreditando que com o tempo tudo ficaria melhor. Cuidar de Lucas continuava sendo um desafio diário. As crises de ansiedade que ele tinha por conta do transtorno de evitação patológica de demanda e da síndrome de Asperger exigiam um nível extremo de dedicação. Tarefas simples como vesti-lo ou convencê-lo a escovar os dentes, muitas vezes se transformavam em batalhas emocionais intensas. No entanto, Alice tinha uma conexão especial com o filho. Por causa de sua própria condição rara e da sensação de ser incompreendida por tanto tempo, ela era capaz de oferecer ao garoto um tipo de empatia que poucos podiam. Alice percebeu que Lucas também sofria com questões sensoriais, algo que a lembrava de suas próprias dificuldades. Embora o diagnóstico de Lucas fosse diferente, ela enxergava semelhanças nos desafios diários que ele enfrentava. O barulho excessivo, a luz forte, até mesmo a textura das roupas podiam ser desencadeadores de estresse para ele. Para garantir o bem-estar de ambos, Alice criou uma rotina rígida e cheia de pequenas adaptações que ajudavam Lucas a lidar com os estímulos do dia a dia, sem que isso sobrecarregasse sua sensibilidade. Ela evitava surpresas, mantinha os horários organizados e explicava todas as atividades com antecedência para que Lucas não se sentisse sobrecarregado. Essas adaptações, que muitos viam como exagero, eram cruciais para que ele pudesse viver de forma mais tranquila. Para Alice, cada esforço valia a pena, pois sabia que o que estava em jogo era o bem-estar e a saúde mental de seu filho. Com a segunda cirurgia finalmente marcada, Alice sentia que estava mais perto de conquistar a paz que tanto buscava. A primeira operação tinha dado a ela um gostinho do que era viver sem os ruídos incessantes, mas o silêncio completo ainda era um sonho distante. No entanto, ela já se sentia mais preparada emocionalmente e fisicamente para enfrentar o segundo procedimento, ciente de que poderia ser ainda mais desafiador do que o primeiro. Enquanto isso, Lucas continuava sendo sua maior prioridade. Alice sabia que, como mãe, precisava estar forte e presente para ele. Criar um ambiente acolhedor e seguro era uma de suas principais preocupações. Ela não apenas adaptava a casa para minimizar os estímulos sensoriais que poderiam sobrecarregar o filho, como também estava sempre pronta para oferecer apoio emocional. Em muitos momentos, a comunicação entre os dois ia além das palavras. Os gestos, o olhar e o carinho silencioso faziam parte de um vínculo profundo que ela nutria com o filho. Nos meses que se seguiram à primeira cirurgia, Alice conseguiu organizar a vida de maneira que atendesse tanto às suas necessidades de recuperação quanto às de Lucas. Eles passaram a realizar atividades sensoriais juntos, como trabalhos manuais que exigiam calma e concentração, ajudando Lucas a lidar com suas ansiedades, enquanto Alice aproveitava para manter-se ativa e focada em algo positivo. A segunda cirurgia se aproximava, e com ela vinham as preocupações e os medos que Alice tinha tentado deixar de lado. O sucesso da primeira intervenção havia sido um alívio, mas o risco de complicações na segunda operação ainda estava presente. Mesmo assim, ela não demonstrava fraqueza. Cada momento que passava com Lucas a lembrava do porquê ela estava disposta a enfrentar qualquer dificuldade. O futuro do filho e a qualidade de vida que ela desejava tanto para si quanto para ele. No dia da segunda cirurgia, Alice estava preparada, mas ansiosa. A operação tinha os mesmos riscos que a primeira, mas agora seu corpo já havia passado por uma mudança drástica. Durante as 3 horas em que os médicos trabalhavam em seu ouvido restante, sua mãe e Lucas aguardavam ansiosos por boas notícias. Quando a operação finalmente terminou, os médicos estavam otimistas. Alice teria uma longa recuperação pela frente, mas os primeiros sinais indicavam que tudo havia corrido bem. Nos dias que seguiram a operação, Alice experimentou algo que nunca tinha vivenciado antes: o silêncio total. Ela se emocionou ao perceber que os sons internos que a acompanhavam desde o nascimento haviam desaparecido.
As pequenas vitórias diárias durante a recuperação a encheram de esperança, e pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu que poderia ter uma vida normal. Claro, a adaptação a esse novo mundo silencioso não seria fácil, mas Alice estava determinada a aproveitar cada momento. Ao voltar para casa, Alice percebeu que essa nova realidade silenciosa também a ajudaria a cuidar melhor de Lucas. Agora, sem os sons que a distraíam, ela poderia se concentrar ainda mais nas necessidades do filho e estar presente em sua vida de uma forma que nunca tinha conseguido antes. Alice sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, tanto na recuperação de sua audição quanto na criação de Lucas. Mas com sua força e resiliência, ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio que surgisse. A recuperação da segunda cirurgia foi longa e exigiu paciência. Nos primeiros dias, Alice precisou de ajuda para realizar as tarefas mais simples, e os desafios com o equilíbrio eram ainda mais intensos que após a primeira operação. Mesmo assim, cada dificuldade era encarada como um passo em direção a uma vida que ela nunca tinha experimentado antes. O silêncio completo, que antes parecia impossível, agora fazia parte de sua realidade, e Alice estava determinada a se adaptar a ele da melhor maneira possível. Lucas observava tudo com curiosidade. Ele sabia que algo grande estava acontecendo com a mãe, mas como criança, não entendia completamente a dimensão daquilo. Ainda assim, Alice fazia questão de incluí-lo no processo, explicando o que estava acontecendo de uma forma que ele pudesse compreender. A mamãe está aprendendo a viver sem os sons que sempre ouviu, meu amor, ela dizia com carinho. Agora, posso te ouvir de uma maneira diferente. E Lucas, com sua inocência, apenas sorria. Conforme Alice voltava à sua rotina, ela notava o quanto sua vida estava mudando. Tarefas diárias que antes eram acompanhadas pelos sons incômodos de seu corpo, agora eram realizadas em um silêncio quase surreal. As sensações eram estranhas no começo, como se o mundo ao redor tivesse se transformado de repente. Mesmo com as melhoras, havia momentos em que o silêncio era tão profundo que se tornava quase desconcertante, algo que ela nunca tinha imaginado sentir. Aos poucos, Alice se adaptava a essa nova forma de viver. A casa, agora mais silenciosa, também refletia um ambiente de mais tranquilidade. Lucas, que antes parecia sensível a todos os estímulos ao redor, começava a se sentir mais calmo. As crises ainda ocorriam, é claro, mas Alice conseguia lidar com elas com uma clareza maior, sem as distrações e o cansaço que os ruídos internos sempre causavam. A conexão entre mãe e filho, que sempre foi forte, se intensificava ainda mais com essa nova realidade. A maternidade para Alice sempre foi um ato de coragem e superação, mas agora, sem as limitações físicas impostas por sua condição auditiva, ela se sentia mais presente do que nunca. Lucas continuava a desafiar suas habilidades maternas, com suas particularidades e necessidades especiais, mas Alice via nisso uma oportunidade de crescimento mútuo. A forma como ela se dedicava a compreender as limitações sensoriais de Lucas era um reflexo da própria experiência de viver com uma condição rara. Ambos aprenderam a lidar com suas dificuldades, ajustando-se e apoiando-se mutuamente. Com o tempo, Alice percebeu que, além de seu papel como mãe, ela poderia usar sua própria história para inspirar outras pessoas. O diagnóstico tardio, as cirurgias, os anos de luta para ser compreendida, tudo isso a moldou como alguém que não apenas sobrevivia, mas também prosperava diante das adversidades. Ela começou a participar de grupos de apoio para mães de crianças com necessidades especiais, compartilhando suas experiências e ouvindo as de outras mães. O fato de que ela mesma havia sido desacreditada por tanto tempo lhe dava uma perspectiva única. Alice sabia como era importante que essas mães fossem ouvidas e respeitadas, e fazia questão de oferecer esse espaço de acolhimento para elas. As pequenas vitórias de Lucas, como conseguir se vestir sozinho ou completar uma tarefa sem crises, eram celebradas como grandes conquistas. Alice sabia o quanto cada progresso, por menor que fosse, significava para o filho e para ela mesma.
ela continuava a ajustar suas estratégias para ajudá-lo a se desenvolver, sempre com paciência e dedicação. As rotinas estruturadas e as ferramentas visuais continuavam sendo essenciais, e o ambiente tranquilo que Alice mantinha em casa fazia toda a diferença no bem-estar do garoto. A nova vida de Alice não era isenta de desafios. Ela ainda lidava com as dificuldades da adaptação ao silêncio, especialmente em momentos de completa ausência de som, o que às vezes criava uma sensação de isolamento. Mas a sensação de liberdade que vinha com essa nova realidade superava qualquer dificuldade. Alice agora podia escolher como ouvir o mundo ao seu redor, algo que nunca havia sido uma possibilidade antes. Os próximos anos trouxeram novas batalhas, tanto na vida de Alice quanto na de Lucas, mas a força que ela havia adquirido ao longo de sua jornada a preparava para tudo. Ela continuava a cuidar do filho com o mesmo amor incondicional, enfrentando cada crise, cada consulta médica e cada desafio de desenvolvimento com uma determinação inabalável. Lucas, por sua vez, crescia sob os cuidados de uma mãe que o entendia como poucos, e esse vínculo especial era o que tornava a vida deles tão única e resiliente. Alice encontrou seu silêncio, mas mais do que isso, encontrou a paz que tanto desejava. O que você achou da atitude de Alice ao enfrentar seus desafios? Você acha que a força dela a ajudou a criar um ambiente melhor para Lucas? Como você teria lidado com uma situação tão complexa? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.